bem? Hoje a gente está aqui com a Bruna Piccolin, advogada, especialista em direito digital, e ela vai contar um pouquinho desse mundo novo que está acontecendo agora, LGPD e mais um monte de coisa aí. Bom, deixa eu aqui. Bruna, se apresenta para a galera um pouquinho de quem é você, quem é você no dia a dia, sem ser só profissional, e depois você conta um pouquinho também da tua carreira profissional para a gente te conhecer um pouco melhor, pode ser? Combinado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende aí de quem tá ouvindo e de que hora isso tá acontecendo, não é mesmo? Eu sou Bruna Piccolin, eu sou nascida e criada em Jales, me tornei advogada pela força do ódio. Depois você vai explicar melhor isso. Mentira, tô brincando. É porque eu gostava mesmo, realmente eu me interessava por leitura e legislação de modo geral, eu sempre fui muito aplicada. Na escola, sempre fui muito aplicada, em tudo que eu fiz eu sempre fui muito aplicada. E eu adorava, e achei que eu fosse entrar na faculdade de Direito e ia ser o auge. Falei, vai ser sensacional. No primeiro ano eu quase desisti mesmo, mas depois ficou pior. Mas o que é tão ruim? Identificação? Não é identificação, eu amava. Acontece que é muito romantizado, né, o curso de Direito. É romantizado, nossa, assim, os professores brincam. Existem 5 fases. Então, o primeiro ano, você tem certeza absoluta que você é Deus. Tá tudo certo. O segundo, você tem certeza que você é juiz. No terceiro ano, vamos pro promotor. Não diminuindo as carreiras, imagina, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas é assim que funciona. Quarto ano, sou delegada. No quinto, meu Deus do céu, se eu passar na OAB, já tá tudo certo. Então, é assim, a faculdade, ela é romantizada. Na verdade, na prática, na hora que a gente vê na prática, principalmente o pós ali da faculdade, ele fica um pouquinho mais complicado. Tem aquela brincadeira, né? Como reconhecer um estudante de direito? Pode deixar que ele mesmo vai se apresentar. Ele vai contar. Você já escutou aquela, assim, que eu nunca passo frio? Sabe por que você nunca passa frio? Porque você está coberto de razão. É justamente, é isso. É bom que o estudante de direito, os caras já vão me odiar, né? Eu vou ser cancelado pela galera de direito, tô ferrado. Não, é nada. O cara, tipo assim, tomou uma multa de trânsito, ele vai lá e coloca tudo. Você, não sei o que, no artigo tanto, você não pode fazer isso e aquilo, tem tudo isso, né? Tem. Eu acho que é a fase que você virou Deus ou juiz ali, né? Ali no SEMI. É isso mesmo. Semi-Deus. É isso mesmo. Então vamos lá. Casada, mãe, o que você... Eu sou casada com meu marido maravilhoso, esse homem espetacular. O Wellington, nós estamos casados, nós nos conhecemos há 1 ano e meio e casados há 1 ano e meio. Que legal. É igual eu e a Sheila, a gente conheceu 2 meses, foi morar junto e falou, não vai dar certo, faz 12 anos. Não, a gente... Todo mundo tinha certeza que não ia dar certo. Nós fomos morar junto, ainda oscilava entre a casa da minha sogra, um dia ou outro, mas nós fomos morar junto, nós nos conhecemos dia 3 de dezembro, no dia 9 de janeiro, ele teve Covid, aí teve que ficar por lá e foi ficando e ficou. Tô lá. Caramba. E foi isso. O Wellington, ele é contador. Cara, eu juntou a fama com a vontade de comer, né? Contador e direito, né? Sim. E ele é meu maior incentivador. Junto com os meus pais, ele é meu maior incentivador. Ele vibra por cada pequena vitória que eu tenho. Legal. Ele é incrível. Não tenho filhos. Estou atuando enquanto advogada há 13 anos. Eu era de Jales, nascida e criada lá, como eu disse. Me mudei aqui para Rio Preto tem 3 anos, vai fazer 4 anos. E por aqui estou. É recente tua mudança pra cá, então? Sim, recente. Tá, vamos pra aquele papo chato agora então, tô brincando. É nada, é papo maior legal do mundo. Tô brincando. Vamos entender primeiro um pouquinho o que é direito digital. Sei lá, existe o direito tradicional, isso é uma especialização que você fez, é isso? Ou se você se forma desde o começo já pensando no direito digital, o que é essa nova categoria, se é que é uma nova categoria? Pelo menos sobre a minha ótica e essa vertente que eu acabei tomando pro direito digital, foi mesmo pelo avanço da tecnologia. Inegável. Se você parar para pensar, há pouco tempo, não tanto tempo assim, não tão longe, você utilizava de CD e DVD, né? Então, o crescimento da tecnologia foi absurdo, né? Absurdo. Tem os filmes que o pessoal tem contado a vida do pessoal que lida com isso, de modo geral. Você observa que essa vertente, essa escada, ela não foi assim, ela foi assim, né, em relação à tecnologia.
Então começou com aqueles computadores de caixa, depois vieram os notebooks e assim foi uma coisa atrás da outra. Então, baseado nisso, eu sempre vislumbrei que isso fosse uma área que fosse crescer demais. Outra coisa que você falou, né? Se você pegar, vamos supor, com as suas tecnologias que eu vou citando, CD, videocassete, DVD e tudo mais, foi uma coisa que foi crescendo rápido. Sim. A tendência agora é que isso dê 200 lucros, porque agora vai ser muito, 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 muito mais rápido do que foi, porque tem muito mais tecnologia e essa nova geração que já está adaptada a isso é muito mais fácil de assimilar, de entender, de aceitar. Diferente da minha galera. Quando eu sou da publicidade do audiovisual antigo, eu filmava com VHS ainda, era mini DV na verdade. Sim. Cara, pra agora tá do jeito que tá, quantas aproximações? O WhatsApp tem o quê? 11 anos, 12 anos. Poxa, né? Hoje 99% da população do Brasil usa o WhatsApp, então é muito... Quando cai o WhatsApp, vira desespero absurdo. Não. Empresa que não trabalha. Justamente. Empresa que não trabalha porque caiu. Justamente. Um negócio que eu acho assim, que pra mim não existiu, é quando a gente tá bem no interiorzão aqui, né? A gente vai pra São Paulo, como que as pessoas viviam sem GPS? Cara, eu me pergunto isso todos os dias, juro por Deus. Como que o mundo girava? Juro não faz o menor por Deus, sentido, como é cara. que viviam em São Paulo? Como é que chegava em algum lugar lá? Não tem sentido. Meu pai ia em São Paulo com um mapa. Como ninguém que sabe ler um mapa. Pelo amor de Deus, eu acho que eu não sei nem olhar. Eu tenho essa dimensão geográfica. Gente, se me dá um negócio daquele, meu Deus, cara, não dá. Não faz sentido, não faz sentido, de verdade. Sei lá, pra mim é uma coisa meio surreal. É igual aqueles pilotos da Dakar. Um fica no copiloto aqui com o mapa e outro dirigindo. Cara, que absurdo. Você podia ir pra São Paulo, mas você não podia ir sozinho. Você tinha que não faz o menor sentido. Você bate o carro, pô. Não tem Gente, como. não. E tá, então não dá pra falar que foi algo, sei lá, uma especialização, algo do tipo, você que se foi se aprofundando diretamente a isso. Não existe uma especialização específica, igual eu sou médico no geral, me especializei em oncologia. Não existe isso no direito, nesse setor. Não, existe assim, o advogado, ele não tem as definições das especialidades como os médicos. Então, o médico, ele se forma clínico geral, então ele opta, né, pela residência, independente de qual seja, eu optei por ginecologia. Faz aí, mas eu salvo engano, são 2 anos, a depender da área, mas 2 anos de estudo aí, pós isso, passei nas provas de residência, aí eu tô apta. O direito, não. Na verdade, o direito digital, não sei hoje como estão as universidades, né? Então eu não posso afirmar. Mas na minha época nem se falava disso. 13 anos atrás nem se falava disso. Né? Direito digital era algo muito longe. Veio um pouco mais perto quando chegou a Lei de Acesso à Informação. Né? Só que como eu cheguei na Lei de Acesso de Informação? Quando eu estudava para o Ministério Público. Eu era estudante de concurso, eu era concurseira. Então, quando eu estudava, era uma legislação muito cobrada. Mas por quê? Transparência. Porque a lei de acesso à informação, propriamente dita, é transparência. Né? Transparência de subsídios, transparência de licitação, transparência de N coisas. Né? Então, eu cheguei até ali através disso. E aí, com o crescimento do universo digital, então, quando eu estudava lá nos primórdios, era muito livro, comprava muito livro. Eu amo comprar livro até hoje, porque eu gosto do cheiro do livro. Eu gosto daquilo. Mas hoje em dia tem os livros digitais que você acessa muito rapidamente e num custo muito inferior. Então você vai preferir pagar R$70 um livro ou 13? Eu gosto muito no Kindle. Eu gosto muito de livro porque eu tenho todos aqueles gatilhos de... Eu tenho que rabiscar tudo. Além de rabiscar, se eu ler, perdão, no celular ou no notebook, pra mim eu tô trabalhando. A partir do momento que eu pego, parece um lazer, algo que eu tô distraindo. Faz todo Nem sentido. sei se faz sentido de verdade em termos de psicologia, sei lá, mas pra mim funciona. Aí eu consigo de alguma forma absorver aquilo de outro jeito. Pra mim, como tudo do meu trabalho é computador, celular, se eu tô ali, igual de final de semana, eu juro, é raro eu estar na internet, é raro eu estar no Instagram, Facebook, que for. Muito pouco. Realmente uso só pra trabalhar. Né? Uso só pra trabalhar. Por incrível que pareça, a gente não tem mais aquele amor no formato de usar, a gente só usa para trabalhar. Sim, faz todo sentido. E quando eu cheguei nessas legislações, eu falei assim, poxa, só que isso nem se aproximado de momento pandêmico, hein? Tinha nem se aproximado disso. E eu via, de repente era livro, de repente os cursos começaram a vender numa velocidade absurda, tudo digital, tal, de repente começou uma discussão na OAB sobre EAD, curso de direito, aquela coisa toda. Falei, gente, isso daí não tem mais volta, como diz, né? É o foguete que não tem ré. Como é que você vai retroagir? Não tem cabimento. Enquanto você assiste uma aula do professor, puta professor lá eu tenho um professor, que é o Renato Brasileiro,
Nossa, ele é incrível. E ele anda pelo Brasil todo. Eu adoro ele. E o que acontece? Ele tá em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, uma aula do cara presencial é caro pra caramba. Pô, se eu posso viabilizar aquilo de modo digital, Sim. eu não vou pagar aquilo. Eu falei, isso aqui vai trazer consequência já, né? Só que eu não tinha dimensão. E fui estudando, sempre estudei muito, tal. E quando eu morava em Jales, pouco antes de eu me mudar aqui pra Rio Preto, porque eu me mudei aqui pra Rio Preto em 2020. Me mudei aqui efetivamente. No meio da pandemia, no comecinho da pandemia. Eu me mudei pra Rio Preto em junho, a pandemia deu início em março. Né? Deu início em março. Eu já vinha estudando muito isso, a era digital da coisa. Já vinha estudando bastante sobre, porque era um dos assuntos abordados através de direito de personalidade nos concursos que eu prestava, mas não que tinha nada incisivo, né? E com isso eu fui estudando e foram aparecendo as legislações, eu fui me interessando pelo compliance, que é um modo de governança, e fui me interessando por tudo isso. Aí ocorreu a minha mudança aqui para Rio Preto. Aí, após a minha mudança, que eu me vi perdida, sinceramente perdida quando eu cheguei aqui, e com tudo fechado, falei, poxa, porque eu me mudei pra cá numa circunstância diversa. Mudei pra Rio Preto. Não foi porque, poxa, eu vou expandir, vou me mudar. Não. Eu me mudei porque aconteceu uma circunstância lá em Jales que eu precisei me mudar pra cá. Então, eu cheguei aqui numa circunstância completamente adversa pensando, e agora, Brasil? Socorro Deus, o que vai ser de mim? E eu comecei a vislumbrar o direito digital como uma fonte absurda de um oceano azul para o trabalho. E eu sabia do nível da minha especialidade para aquilo. Falei, posso me aprofundar mais. E eu comecei a fazer N cursos para isso. Legal. E essa parte de direito digital, tipo, porque quando a gente fala, parece que é só para o usuário. Existe um lado, tipo, eu tenho meu direito, o usuário também tem, no caso. Como que funciona a questão do direito digital? Porque é muito amplo, é muito vago e eu não consigo ter esse entendimento. Tipo, já que não tem uma especialização, fica tudo vago. Agora, com regulamentação, começa a não ficar tão vago. Sim. Num modo amplo, o que seria esse? É assim, ó. No direito a gente costuma dizer que nós temos 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a que é de verdade. E aquela que é o meio termo. Porque cada um tem um jeito de contar a sua forma. Sim. Sua história, que te aconteceu, cada um tem um jeito a depender do olhar que aquela pessoa tem para aquilo. Ou o impacto que teve na vida de cada um, de fato. Justamente. Né? Às vezes, vou dar um exemplo raso aqui. Você leva o seu celular para arrumar. Eu falei isso pro Douglas mais cedo. Você leva o seu celular para arrumar. Você tem uma foto sua vazada, da sua família. Pode ser qualquer foto. Pode ser uma foto de você bebendo, que não vai trazer nenhum impacto assim, negativo para tua imagem. Só que você não confia mais naquela empresa porque ela vazou uma foto sua. Uma foto do meu filho. Porque hoje em dia o mundo tá muito volátil. Sim. Tá muito difícil. Eu costumo dizer que estamos num momento apocalíptico. De verdade. Porque é tudo muito difícil. Porque eu, pelo menos, compreendo que o meu direito se encerra quando o teu continua e o teu começa. Mas eu percebo uma mistura. As pessoas hoje em dia estão tudo doidas, na minha opinião. É muito direito para pouco dever. E eu observo isso. Só que as pessoas precisam entender que é aquela, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Se vale para mim a legislação, se a minha empresa precisa estar pronta, você também precisa estar. Exato. Todo mundo precisa estar. Isso impacta na vida de qualquer pessoa, principalmente digital. Quando você dá o celular pro teu filho de 2 anos... Você tem que saber o que está impactando isso na vida dele. O que ele está acessando? Qual é o tipo de conteúdo que está chegando até ele? Sim. Qual o tipo de informação está chegando até ele? Isso impacta, no meu ponto de vista, tudo. Isso que você abordou é muito louco, né? Se a gente pegar, por exemplo, e falar de rede social, né? Ninguém sabe de fato ali, ou sabe, pelo menos eu falando de mim, até onde vai o meu direito, até onde vai o meu dever, até onde eu posso expressar minha opinião de fato. A gente vê... Às vezes o tribunal, vamos dizer assim, não funciona o tradicional, mas o tribunal do cancelamento funciona. Sim. Sei lá, me conta um pouco de onde a gente pode e não pode quando a gente fala de rede social na prática. A rede social é um pouco mais delicado, porque às vezes um comentário seu que você julga, se é um comentário qualquer, causa aí um impacto absurdo na vida de uma pessoa. Sim. Vou dar um exemplo que é muito recente, que aconteceu ontem, não sei se vocês acompanharam. O Evaristo Costa e a Virgínia. Eu vi, cara. Deu um bafafá. O cara fez até uma música já na madrugada. Rap, cara, né? Eu tá vi hoje de manhã. Porque assim, ó...
Eu acompanho a Virgínia nas redes sociais e ela é uma pessoa que trabalha pra cacete. Sim, eu não sei da vida pessoal porque é aquela, a gente só vê o que ela mostra. Sim. E todos são assim. E às vezes a gente se acha no direito de importar, de imprimir uma opinião sobre a vida daquela pessoa sem de fato conhecer ela. E o comentário dele, eu até acredito que quando ele lançou aquele comentário que mãe é quem cria, por conta das babás, aquela coisa toda, eu até acho que não foi pra ataque. Eu acho que foi total maldoso, cara. Tipo assim. Você achou que foi maldoso? Eu acho porque eu escuto essas frases assim de pai que cria, mãe que cria desde pequeno. Eu concordo com Eu você. acho que deu a entender que ela, tipo, a criança quis ir com a babá porque é como se a mãe identificasse a babá Sim, por estar presente foi isso como, que ele como imprimiu. mãe. Só que, sobre o meu ponto de vista, ele não julgou aquilo que fosse ter o impacto que teve. Ele não achou? Ele não achou Vamos falar que português, fosse. ele não achou que ia dar merda que deu. Não, porque, tipo assim, depois que eu vi aquilo de manhã, que eu vi a postagem dela, eu vi a postagem dela e falei, pô, mas o que aconteceu? Aí eu fui no dele, aí eu vi como é que foi, o impacto que ele teve, e o pessoal da fofoca também que se utiliza disso de modo inflamado, absurdo. O negócio é desse tamanho, vira um bom absurdo. E depois eu fui ver a mãe, o marido, a Poliana, a esposa do Leonardo, como é que isso refletiu. Então a gente tem que ter bastante cuidado como é que a gente imprime a nossa opinião, porque, eu não tenho mais o direito de opinião, Bruno, está na Constituição. Puta, você tem. Só que assim, vamos com cuidado, porque você não sabe o que essa pessoa tá passando por trás. Exato. E, tipo, aí você entra num ponto onde existe normas que já foram definidas. Por exemplo, uma pessoa passando por uma situação ruim. Eu tenho o direito de opinar. Aí você vê comentário maldoso. Pô, por que você não se mata? Existe isso muito. Pô, você não pode, né, pela lei, você não pode incentivar ninguém ao suicídio. Isso justamente, é crime. É um crime. É crime. Então, hoje a internet é uma terra sem dono. Né? Você não pode expressar qualquer coisa. Por exemplo, o que está acontecendo com o Vinícius Júnior lá, você viu? Tanto sobre racismo no futebol. Sim. Poxa, você não pode expressar o que você pensa porque você entra em outra parte. Não, você pode expressar. Mas cuidado. Justamente. Outro caso muito delicado que aconteceu recentemente, até mesmo com a própria Virgínia, digo porque ela é uma pessoa muito pública, absurda, o tal negócio da base dela lá. Gente, se ela tá emitindo um produto pro mercado, é óbvio que teve testes. Não tô dizendo que é bom, que é ruim, porque eu não conheço o produto. Só que as pessoas inflamam aquilo de uma forma absurda. Outro exemplo muito raso e absurdo. O cara que matou as crianças ontem. Gente, ao que parece, eu não me aprofundei muito, mas ao que parece era um jogo de Deep Web. Aquilo lá. Então, chegou na sua vez, você tem que matar a machadada, não sei. Gente, isso é um absurdo. E quando a gente começa a aprofundar nesse universo, é como eu disse, é um oceano azul. Que pode ter nas suas profundidades as coisas mais estapafúrdias desse mundo. Mas fica de alguma forma que eu tenho que ter um bom senso. Justo. Não existe uma lei regulamentando de fato assim a internet. Então. Porque depende. Existe o direito objetivo e o subjetivo. O direito objetivo é aquele que está respaldado na norma. Então, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, você já sabe que se você matar alguém, você vai sofrer sanção. E existe o direito subjetivo, o dano moral in re ipsa, que é o dano moral presumido. Por exemplo, os dados, saiu uma jurisprudência, você estava falando de lei, de norma. Como é um direito muito novo, as coisas então vão caminhando a pequenos passos, de modo que alguma coisa já não tem como falar assim, é isso. Não tem como falar é isso. Porque existem julgados, existem normativas, existem instruções, muitas coisas, depende do caso concreto. Então, por que o dano moral, por hora, na jurisprudência não é in re ipsa presumido? Porque você tem que provar o dano moral. Então, porque, como eu disse no caso da Virgínia e do Evaristo, às vezes, pra mim, isso não chega nessa profundidade. Pra você, chega. Sim. Então, isso precisa ser comprovado. A que fundo esse dano moral chegou? Como é que isso chegou? Então, tudo depende do caso concreto. Isso é muito louco, né? Isso é algo que a gente fala de rede social. Pode parecer algo bobinho, né? Tipo assim, mas tem muitos casos que são muito sérios. A gente pega desde gente que pode mostrar uma vida incrível e as pessoas sempre tentando alcançar aquele padrão e não conseguem. Cara, ele tá mentindo também. Claro. Não é real. Claro. Quanto que é complexo e o quanto que a gente, de alguma forma, tá sem respaldo, vamos dizer assim. Sim. Justamente por esse subjetivo. É praticamente sem respaldo, porque pra mim não é nada, mas pra você é. E ou pra aí? você é muito e pra mim não é.
E aí, tipo, então, E aí? de certa forma, a gente tá sem respaldo Entendeu? jurídico mesmo. Como que é o procedimento padrão? Exato. O procedimento padrão é, puta, o Douglas me falou uma coisa aqui, vou dar um exemplo pra mim. Fez uma brincadeira de loira. Isso é discriminatório. Mas às vezes eu posso levar na brincadeira e pra mim não é. Mas às vezes aquilo tem um peso gigante pra minha vida. Então, depende. Depende. Aquilo que cause dor ou desconforto é possível de Mas indenização. então, caso eu tenha um desconforto real, eu tenho direito de acionar, eu tenho direito de ir atrás. Sim, porque se você vai ganhar na justiça essa indenização, É o supondo, juiz, se vai ganhar ou não, né, nós temos o juiz para isso, né? Eu sempre digo para os meus clientes que nós temos 50%. 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Porque, a depender do caso concreto, é óbvio que tem provas, tem fatos, testemunhas. Então, por exemplo, você brinca comigo e você fala assim... Ah, puta, Bruna, para de ser loira, não sei o quê. Às vezes eu levo isso na brincadeira e foi mesmo, você tentou utilizar disso de uma brincadeira. Mas às vezes isso tem um peso gigante pra mim e eu saio daqui e falo... O Douglas falou aquilo pra mim, aquilo fica na minha cabeça me comendo meu cérebro, né? E isso já é mais comum de mulher, tá? Para, menino. Você falou um negócio que eu nem percebeu, mas a mulher tá lá. Na hora que você volta outro dia tá gigante já aquele problema, né? Quem foi que falou algo? Praticamente ser discriminatório agora, acabou de ferrar. Processo CPF, tá? Não. Faz Pelo contra amor CPF, de Deus. tá? Mas é muito delicado, é muito volátil, né? Muito subjetivo, é tudo muito abrangente demais. Qualquer coisa, antigamente, quando eu estudava, eu era pequena, esse negócio de falar, sai daí, gordo, que não sei o quê, era brincadeira, hoje em dia é bullying. Então, assim, a minha mãe, meu Deus, ela me batia, ela me olhava e já tinha medo da mulher. Hoje em dia, existe lei que regulamenta isso. Eu costumo dizer que é a geração que não fala não, que não pode receber não. Que não pode receber não, e isso tudo se torna muito mais difícil lá na frente. Eu recebi não praticamente a vida toda. Talvez um sim ou outro tá vindo por agora. Mas é tudo... A gente ainda não chegou na parte do sim, você acredita? Acredito. Eu acredito, mas eu acredito piamente. A gente não chegou na parte do sim. Então, isso é muito difícil hoje em dia. Porque a vida... o pessoal, os coaches, né? O pessoal da lei da atração aí... Não é que eu sei que a minha vida é difícil, não é isso. Mas as dificuldades, na minha opinião, me tornam mais forte, me dá maturidade. Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei até hoje, eu não teria maturidade para estar aqui falando com vocês sobre qualquer assunto. Igual você acabou falando que a gente tá num período apocalíptico, algo do tipo. Eu acho isso um privilégio, mas tipo assim, a gente tá numa transição histórica de verdade. Sim. Teve muita gente que viveu a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, aquela coisa toda, que foi terrível e tal, e a gente acabou vivendo quase que tudo. A gente já passou por pandemia, a gente tá passando por... Rumores de guerra. Sim. Algumas guerras que podem estar acontecendo ao mesmo tempo, a gente tá passando por uma crise econômica mundial, maior do que as que já existiu. Cara, tá tudo na nossa geração e a gente tá vivendo uma revolução. Sim. Como teve a Revolução Industrial, assim, tudo mais, a gente tá vivendo a Revolução da Internet. Sim. A gente pegou tanto a internet de 86, 94, aquela estrutura toda de mudança, e a gente vai viver de novo agora uma transformação real. A gente tá entrando no IA. Nunca Cara, existiu isso. Olha que loucura. O metamorfo que eles falam, da metanoia do universo digital, que você coloca aquele campo visual e você, com base naquilo, você vive uma outra dimensão. Então você cria uma nova dimensão que não é a dimensão da sua vida. Isso pra mim é uau. Exato. E cara, é muito louco. Eu, de verdade, considero um privilégio a gente estar vendo tudo isso. Tipo, a gente tá na fase mais legal. Pode ser que tenha outras mais legais daqui uns 40, 50 anos, não sei. Mas a gente tá mais perto vivendo tudo. Das antigas. A gente tá na maior revolução de fato que tá acontecendo. Então... Igual a gente brinca, putz, cara, bem na vez que a gente foi empreender, tá mais difícil isso. Bem na gente ainda não tá mais difícil. Tudo tá mais difícil agora. A gente falou, se a gente tivesse começado, sei lá, 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, seria bem mais fácil, né? Não sei, mas... Não sei, ou talvez não. Porque o universo que a agência vive, o universo que eu vivo, se eu tivesse começado, a não ser no momento que eu comecei, eu teria muitas dificuldades. Eu consigo julgar isso. Como é que eu vou falar de direito digital para aquele empresário que anota os orçamentos na cadernetinha? O que faz a nota fiscal não tá lá? Entende? E vocês vão ver muito mais pra frente, quando a gente avançar a nossa conversa, que isso faz parte do tratamento da LGBT. Até isso. Legal. Sim.
Você acabou citando lei. A gente teve algumas leis aí que meio que direcionaram todo esse rolê, vamos dizer assim. Sim. Teve o Marco Civil, que foi onde a gente começou de alguma forma, vistoriar sites, landing pages, e-commerce, essas coisas todas. Começou de alguma forma a ter essa fiscalização Sim. nessa primeira comunicação. Depois teve o caso famoso da Carolina Dickmann. Eu não sei de fato se chegou a virar uma lei que chama Carolina Dickmann mesmo, que é o lance de vazar a imagem e tudo mais. E por último a LGPD que a gente está vivendo a toda, agora começou em 2018, parou e tudo mais. Pode contar um pouquinho disso, Sim. dessa realidade pra gente? Sim, eu ouso dizer para vocês que tudo começou, mas aí isso é uma opinião minha, tá? Com o compliance. Compliance, ele vem da Europa, direito norte-americano, vem de lá. Junto com todas essas outras normas, que também tiveram um espelho lá, veio junto com tudo isso. O que é o compliance? Lá na raiz. Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, né? Então, o compliance, ele vem do verbo to comply, que é fazer-se cumprir. Então, como é aqui pra gente? Fazer-se cumprir as normas. Então, levando para o lado digital dessas leis de vazamento, de imagens, essa coisa toda, da invasão da privacidade propriamente dito, porque antigamente nós pensávamos como invasão de privacidade quando invadiam a nossa casa. Sim. Aí tá invadindo o meu domicílio, invasão de privacidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se invade a sua rede social, é invasão de privacidade. Se hackeiam a sua rede, é invasão de privacidade. Então, a coisa tornou-se muito diferente aí a título de entendimento, né? E aí, com base no compliance, que é a adequação nessas métodos de governança das empresas, que é, eu tenho que ter boas medidas de governança. O que é isso? Cumprir as leis. Se é cumprir as leis, é o quê? É, de modo geral, cumprir tudo. Então, e com isso veio ganhando espaço. Aí veio o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele de fato foi um marco. O marco da divisão. O que era antes para o que vem depois. Isso abriu portas para a lei da Carolina Dickmann, sim, a lei, e abriu portas para a LGPD. E a coisa veio, assim, de modo gradativo acontecendo. Né? Então, o Marco Civil da Internet, vazão de imagens e a LGPD. E por que veio a LGPD? Porque chegamos aí na LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pelo próprio nome já diz. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger o CPF. Para proteger a pessoa enquanto sua personalidade. Temos como definir absolutamente o que é uma personalidade da pessoa? Depende. Pode ser dado cadastral? Pode ser dado físico, biométrico? Pode ser todo tipo de dado. É isso que eu ia pedir para você explicar agora. Hoje, o maior medo que a gente tem do digital, da nossa área de fato, e também dos nossos clientes. Hoje a gente tem um medo real da LGPD, a gente não tem um conhecimento de fato do que é LGPD, a gente sabe, igual a gente falou, começou em 2018, 2019 teve o boom, todo mundo ia atrás e de repente nada aconteceu, tá? O que é LGPD de fato, para quem não sabe o que a gente está falando, o que é LGPD e o que é LGPD hoje? E depois a gente vai falar um pouquinho das atualizações que está acontecendo. Mas o que é LGPD de fato, para que serve e o que está acontecendo com isso? A LGPD, ela serve, como eu disse, para enfatizar o CPF. De que forma? Cuidando das empresas CNPJ. Quem transita dado? As empresas de modo geral. Sim. Só que assim, as pessoas têm um estereótipo muito pequeno, muito basilar de que é LGPD para as empresas. Então, eu tenho que me adequar a LGPD para a empresa. Cara, não. Escritório de contabilidade, escritório de advocacia, médico, dentista, nutricionista, psicólogo. Todas essas pessoas transitam dados. E pior, às vezes esses profissionais liberais, de modo geral, transitam os dados mais sensíveis que a lei abarca. Que é exame, farmácia, receita. Então imagina, aquela farmácia, eu não sei como é que funciona com o conselho de farmácia, junto com o CRM, mas eu sei que eles têm que ter guarda daquela receita por X anos. E aí, de que jeito guarda aquilo? Porque é físico, muitas vezes. Ainda existe muito físico. Chega lá com o teu documento, e aí, quem guarda aquilo? Quem garante que você tem uma doença delicada para você? Aí a pessoa, o balconista daquela farmácia, não acredito. Foto. Aquilo caiu na rede, caiu no mundo. E aí? Quem que te garante? Isso é um dado sensível. Sim. É um dado sensível. Então, qual que é o impacto da LGPD em tudo hoje? O impacto vamos separar os meninos dos homens, como você disse anteriormente, Douglas. Vamos separar. Porque é bem isso. Porque é com qual seriedade você trata seu cliente. Porque
Porque o teu cliente tem que saber que qualquer dado que chegar em você tá bem guardado. Que você não vai vender como lead. Que você não vai passar aquilo para Deep Web. Que você não vai vender banco de dados. Porque todas as empresas, de modo geral, têm acesso a isso. Imagina um contador. Vou trazer para a realidade do contador. O contador tem acesso à empresa de vocês, por exemplo, e acesso a todos os clientes, porque as notas fiscais estão lá. Sim. Seja em XML, seja de qual forma for. E aí, como é que funciona isso? Como é que funciona essa transição desses dados? Os médicos, paciente internado. Quem tem esses dados? A enfermeira, a psicóloga, a fisioterapeuta, o hospital, a farmácia, enfim. Vai para todo lugar. E aí? Como é que eu fico nisso? Vou trazer um caso recente aí da internet. Nós estamos falando de pessoas públicas. Eu não sei o nome da atriz. Ela ficou grávida. Ela teve o filho. Clara Castanho, se não me engano. Clara Castanho. Teve o filho e ela tem direito de não querer cuidar desse filho. Tem uma norma, tem uma legislação que dá o direito para essa mulher não querer esse filho. Só que encaminha-se pelos regimentos legais, encaminha-se para o lugar certo. Direito dela. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Só que aí uma enfermeira, sabendo da publicização dessa atriz, espalhou isso, e isso enseja demissão por justa causa, um monte de coisa. E aí, como é que fica o meu dado? Então, na minha opinião, a LGPD veio para demonstrar a seriedade dessa empresa com os anos. Porque hoje é muito vulnerável tudo. Como nós dissemos, é subjetivo e é muito vulnerável. E como é que eu fico nisso? Num caso desse, como que fica? Por exemplo, é um CPF que vazou dados. Né? Então, ela vai lá, justa causa e beleza, mas o estrago foi feito. Pô, justamente. Só que aí é uma linha, né? É uma crescente e uma decrescente. Então, se esse hospital tem base de embasamento de LGPD, deu treinamento para essa enfermeira, se ocorreu o processo como ele deve ser, aí ok, responsabiliza-se só a enfermeira. Agora, o hospital não tem. Aí, meu amigo, aí sobra bomba pra todo mundo. E no caso, você vai perguntar. Tô aqui, já perdi a pergunta, já sabe. Já tô na próxima. Já respondeu. Eu tô pensando aqui, no caso, o hospital pegou isso, tipo, ele aciona, tipo, a ANPD, tipo, houve um vazamento. Isso é visto com boa fé pro... É, porque na verdade, quais são a parametrização já ingressando pela lei propriamente dito? Existem vários pontos que têm que ser delineados quando a gente faz a implementação dessa lei dentro de uma empresa, seja ela um hospital, seja ela uma empresa de modo geral. E qual é o ponto ápice? É o canal de denúncia. Então tem que ter um canal de denúncia dentro dessa empresa. Que para onde vai, então vamos supor que eu sou funcionário aqui de vocês e eu sei que um funcionário tá... O que a gente vê muito, a gente brinca muito. Um funcionário aqui, cheguei no meu trabalho, selfie do computador, aí ele tem um dado, coloca isso na internet. Exato. Isso não pode. Não. Isso não pode. Eu vi outro dia uma barbaridade, um cara que mexe com TI, no meu Instagram mesmo, um cara que mexe com TI, ele tirou foto do sistema da empresa. Me respeita, né, gente? Com todos os dados da empresa, por favor. A gente vê muito, realmente assim, por exemplo, na nossa área, gestores de tráfego e tudo mais, catar, fazer uma foto do negócio, está bombando essa campanha. Justo. Gente, isso é credibilidade. Como é que você vai dar credibilidade para um profissional que bomba a tua campanha na internet sem a sua autorização e de uma forma tão rasa? Não, isso vai muito além, é um processo de cultura, né? Um processo cultural. Quando você coloca desse jeito, aí eu vou assumir o papel de ignorante aqui, tá? Claro. Fica bem parecido com o objetivo das plataformas de rede social. Pra mim acaba parecendo quase impossível uma fiscalização disso, acaba parecendo tipo, tá, beleza, vou fiscalizar o CPF e tudo mais. Parece novamente que vão ficar pros grandes pagarem a conta, de alguma forma. Na minha visão aqui. Faz sentido porque não parece real uma estrutura para se fiscalizar isso. São 70 pessoas na NPD hoje. Que toma conta de 30 milhões de CNPJ. Quem vai pagar Mas a conta aí só que vem o os pulo do gato. Por que essa norma foi regulamentada na Constituição Federal? Para dar braço para a NPD. Entendi. Porque agora qualquer ente federativo pode fiscalizar. É óbvio que depois vai chegar na NPD para um processo administrativo, para verificação. Porque não é assim, tem ampla defesa, tem todo um trâmite. Não é assim, cheguei aqui, vou dar uma multa, porque as multas podem chegar... As multas podem chegar a 50 milhões de reais. Sim. Pode chegar a 50 milhões de reais. Tem multa diária, tem uma multa só de pecúnia. Pode chegar. Mas como que isso chega? Na minha visão e como eu tenho visto,
Eu digo aqui no Noroeste, né, que eu tenho um pouco mais de contato. As grandes empresas, como eu disse para o Douglas anteriormente, as grandes empresas já estão adequadas porque sabe o perigo, sabe o risco disso. Sabe o risco da perca de credibilidade, da perca de espaço no mercado, da falta de transparência. Sabem disso já. Tem o processo de compliance, tá tudo ok. Tem política de privacidade, código de ética e conduta, tá tudo ok, tá tudo certo. Como é que isso chega em mim? Vai chegar em mim. Eu ouso dizer que é como o Covid. O Covid estava na China até outro dia. Aí, de repente, teve um caso aqui no Brasil. De repente, estava em São Paulo. Menino, meu vizinho estava entubado logo mais. Então, eu ouso dizer que vai ser um escalonamento. Por quê? Porque as grandes empresas vão começar a exigir dos demais que estejam adequados. Por quê? É um trânsito de dado. Então, como é que eu vou fazer um negócio com vocês se vocês não estão adequados e eu transito o dado dos meus clientes para vocês? Sim. E se houver um vazamento de vocês e vocês não estão e eu sou solidária. Sim. Eu respondo um processo porque eu transitei, porque na verdade, vamos dizer assim, fiz isso, então eu não estou completamente adequada, porque eu estou aceitando um fornecedor que não está adequado chegar no meu caminho. Então, quer dizer, como é que fica essa confiança com os dados dos meus clientes? Ah, você está adequado. E aí você contrata um fornecedor que não está. E você transporta dado. E aí? Então, na minha opinião, e isso já tem chego, já vejo redes de supermercado cobrando fornecedores para ingresso de promotores, ingresso de venda mesmo. Ah, tem uma demonstração, já tô vendo que precisa de certificação. Isso já tem acontecido aqui em Rio Preto. Quiçá pro resto. E o que a empresa deveria fazer, tipo, o primeiro passo? Tipo, a gente tá vendo grandes players que podem ser multados, principalmente os telecom da vida. Né? Ok. Principalmente os telecom da vida, mas a empresa que quer começar, poxa, não fiz, o que eu nomeio um DPO, ele contrata por onde eu começo? Pelo começo. Na verdade, o primeiro passo é óbvio, contratar um especialista disso, porque é o que eu ouço muito. Vou dizer com base na experiência que eu tenho tido aí de uns 4, 5 anos nesse universo muito louco aí. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu sou sua assessora jurídica aqui da empresa e vocês estão adequados. Como assim? Seus contratos estão ok, tá tudo certo. Só que a LGPD não é adequação contratual. Eu falei sobre isso ontem no Instagram. Não é adequação contratual, é uma parte. É uma parte da. Então eu vejo muitas pessoas dizendo estou adequado e não estão. Eu tenho um case real de um cliente meu que o jurídico dele disse que estava adequado. E eu falei, porque como eu começo nessa empresa? Para que essa empresa tenha dimensão de como é que tá isso. Eu faço um relatório de maturidade. Eu e meu sócio, Flávio Chine, beijo pra você. A gente faz um relatório de maturidade nisso e a gente apresenta, a gente classifica de acordo com a lei 4 riscos. Vermelho muito alto, laranja alto, amarelo ponto de atenção e o verde tá ok. E eu disse pro Douglas mais cedo, ele falou que até mais que esse número, mas 85% das empresas estão todas vermelho nisso. Porque não tem dimensão. E foi o que aconteceu com esse meu cliente, que achava que estivesse ok. Eu falei, posso fazer a maturidade da tua empresa? Ele, pode, Bruna. A hora que eu fiz, ele estava 95% desadequado. Nossa. Nem sei se existe a palavra desadequado. Inadequado. Mas ele estava fora. E aí? O que o jurídico fala? Realmente desse jeito aí não estou adequado. Mas existe outro jeito de estar adequado se não cumprir os requisitos legais? Então, começa pelo começo. Contratar um profissional de confiança, um profissional que vai te dar credibilidade e respaldo. Porque também vejo profissionais que falam, contrato demora... Tem empresas aí que eu conheço que tem há anos. Como há anos? Eu sei, é um processo muito volátil, mas para isso que existe o DPO, que é o encarregado dos dados. Então, quando você contrata uma empresa para fazer essa adequação, então começa pela maturidade, depois o tom from the top, que é o ponto ápice dos princípios da legislação. O tom from the top é que o exemplo arrasta. Então, faça uma reunião ali com a diretoria, para que aquela diretoria esteja de acordo com o processo cultural que vai descer para essa empresa. Porque isso engloba treinamentos dos funcionários, colaboradores, onboarding. É tudo, é uma gradatividade. E tem que ser expandido para várias áreas. Não é só um contrato. Eu trabalho em conjunto com TI. Sim. Obrigatoriamente. Não tem como eu conversar disso se a gente não conversar no TI.
O DPO, quando eu contrato, ele tem que ser da empresa, ele tem que ser um terceirizado. Como que funciona a contratação de um DPO? Na verdade, a nomeação, ainda né? não tem uma regulamentação específica da NPD sobre o DPO, sobre o encarregado. Essa pessoa é a pessoa que guarda o processo de implementação, que guarda esses dados e numa eventual fiscalização da agência, é a pessoa que responde pela sua empresa. Então, nós temos esse trabalho de DPO porque nós temos um curso específico para... Porque não é tão simples assim. Entendi. Não é tão simples assim o processo. Então, deixar claro pra galera, quando coloca no site que ele aceita usar as informações, não é LGPD aquilo. Justo! Cookie não tem... No cookie, justamente. É um Não é processo só dele. aquilo. A gente faz a vistoria no site, observa as políticas de privacidade, vê se tá de ok. Só que tem muitas outras coisas. O universo ele é muito mais amplo do que a gente imagina. A gente leva 41 requisitos para pontuação. Relatório de maturidade, gap de análise, relatório de risco, como é que isso vai ter impacto dentro da sua empresa, como é que os fluxos, os processos dessa sua empresa, eles correm ok de acordo com a LGPD, a gente faz vistoria em tudo isso. Entendi. Bruno, eu tô fazendo o papel do chato aqui, do desconfiado. Isso aí, Mas mano. não é isso, tá? Mas é isso. Não é isso, mas é o contrário. Isso, tá? Mas, cara, de novo, a gente tá falando aí, a gente já falou da dimensão do negócio, falou, beleza, vai escorrer para alguns órgãos e tal. Aí vem outro questionamento meu. Beleza, a gente tá falando de um mundo Paralelo. que parece que existe, né? Que foi até aqui, estamos falando de rede social, estamos falando de sei que tal coisa. Há menos de 3 meses saiu o ChatGPT, que já mudou o mundo de novo. E já está acontecendo um monte de coisa. A gente está falando de uma atualização, a gente sabe que todo mundo está correndo atrás de algo parecido. Tem o famoso metaverso que não aconteceu de fato, mas que pode vir a acontecer. Eu acabo sendo um pouquinho assim, ainda meio, acho que não vai rolar de fato essa lei. Porque parece que não dá para fiscalizar de novo. Então, fora tudo da abrangência do tanto de empresas, de pessoas que terem que fiscalizar, tem um tanto de tecnologia e inovação que está acontecendo ao mesmo tempo. Que é mais rápido a inovação do que a... Muito mais O alcance da inovação. tecnologia. Com certeza. Vou te dar um exemplo. Existe uma rede de farmácia super famosa. Vocês já foram nas farmácias de modo geral? Claro. Me dá seu CPF pra eu te dar uma ofertinha. E alto, né? Você tem que falar que o CPF é alto na fila, verdade. né? Isso infringe diretamente a LGPD. Sério? Porque você não deu o termo de consentimento. Se você for agora, depois da multa nessa farmácia famosinha, eles vão pedir assim, você pode me informar o seu número de telefone para que eu possa enviar uma mensagem? A mensagem vai chegar para você, você consente. Com base naquilo, Entendi. você pode dispor do seu CPF para que ela te mande a ofertinha. É porque o CPF é usado como identificador único dentro do banco de dados. Justamente. Então ele não consegue te dar nenhum desconto, mas a forma que eles pedem sem o teu consentimento está errado. Sim. Tá errado. Na verdade, qual que é o mito? Você tá falando da fiscalização. O mito é, não vai acontecer, não vai pegar, não vai chegar. Aí a hora que essa rede... É Brasil, não vai pegar. Aí Não sei que se vai pegar essa acontece lei. com essa rede? Ela foi multada em quase 500 mil reais. E para essa rede, o problema não foi essa multa. Como eu sempre digo, existem empresas, porque é com base no faturamento, né? Pode chegar até 2% do faturamento bruto dessa empresa, as multas. Uhum. Essa empresa, às vezes esse valor de 500 mil reais aí próximo, é pagável. Custo-benefício. É pagável. Só que você sabe qual é o problema? Porque não é só isso que vem junto com a norma. Existem várias outras penalidades. E uma delas é o bloqueio do banco de dados. Bloqueio do banco de dados, verdade. Se bloquear o banco de dados de vocês hoje, o que vocês fazem? Nada. Justo. Eles ficaram 23 dias com o banco de dados bloqueado. Aí quebra a empresa. Justo. Entendeu? Então, muitas vezes não é nem a pecúnia. Só que tem outros órgãos que eu não posso fazer isso. Então, provavelmente a NPD não colocou, por exemplo, eu não posso bloquear dados de um órgão público. Eu não posso bloquear dados de um SUS. Sim, mas, por exemplo, o INSS foi multado. Foi multado. Foi multado. Por quê? Porque alguém, isso acontece lá na África, não acontece aqui no Brasil. Não. Vende as listas. Então o cara chega lá pra aposentar no dia seguinte, o cara... Ou melhor, sabe o que eu ouvi de um cliente? Bruna, eu nem sabia que eu estava aposentado, que estava deferido o meu pedido, eu não sabia. O cara me ligou. Oi, o senhor se aposentou? Eu gostaria de vender um consignado, porque você tinha pré-aprovado, não sei quantos... Meu Deus. É venda isso.
Quem nunca ouviu um telefonema? Ó, você tem um dinheiro para retirar do banco tal. Tem aqui, tá tudo pronto. Você não quer ingressar com a ação? Venda. Nossa, tem que ser penalizado. Tem Sim, que ser venda. penalizado. Então, como é que você fica em tudo isso? Do tipo, não vai pegar. Ah, não? Experimenta teu banco de dados hackeado. Experimenta o cara te pedir 400, 500 mil. Se você fizer uma análise, quando a gente faz isso, a gente faz análise, você vai ver quantas tentativas de invasão você tem por dia do sistema. E são milhares. E como que funciona? Porque quando a empresa ela age de má fé vendendo informação, acho que tem que ser penalizada Sim. mesmo. Agora, e no caso de uma invasão hacker? Tipo, estou com meu banco de dados, eu tomo uma invasão, qual que é o procedimento? O que eu faço? Eu costumo dizer que os dados, parafraseando uma frase de um grande autor, é o novo petróleo. Sim. É o novo petróleo, os dados. E quando você fala de ataque de hacker, qual é o problema? Não é se eu vou ser atacado, se meu banco vai vazar, não é se, é quando. É só questão de tempo. Na internet, você está É só- conectado. É só questão de tempo, isso é só questão de tempo. Sim. Então, como é que é isso? É para isso que serve a LGPD, para você ter respaldo. Então imagina que você não tem a implementação, você não tem política de privacidade, você não tem nada e teu banco vaza. Aí, meu amigo, você que lute, com o próprio termo diz. Quando você está respaldado pela legislação, aquilo é visto com outros olhos. Teve vazamento, mas não foi por sua culpa. Se o seu sistema, por algum motivo, ficou vulnerável, porque não tem condições de eu tampar todas as portas da tua empresa. 100% Como vocês me disseram, o avanço da tecnologia é absurdo. Então, se eu falar pra você, vou tampar todas as portas, eu tô mentindo. Impossível. O software, ele se atualiza na velocidade do vento. Então, assim, impossível falar. Mas quando você tem o respaldo, o processo de aculturamento, todo o processo da implementação, você consegue se respaldar de uma penalidade. Aí eu tenho que acionar, falar que foi... Canal de denúncia. Eu tenho que ir no canal de denúncia, aí vai abrir uma investigação Exato. da minha empresa. Exato. Pra provar que eu estava... Justo. Eu trabalhei eu prestei assessoria para uma empresa que a determinada pessoa vazou o dado da empresa inteira. E essa empresa tinha adequação. Vendeu o banco de dados da empresa. Só que foi possível segurar e captar justamente por conta da adequação. Se não tivesse isso, meu Deus. Posso ser chato de novo? Claro. Vai lá. Agora eu vou contra a tua profissão. Tá? Vai. Vamos Contra mim agora. Vamos Todos dizer- contra a Bruna. Vamos dizer, não que seja. Eu quero. Obrigada. Vamos dizer que o direito tem uma visão assim, meio, sei lá, nacionalista, tal, Isso. algo muito conservador, aquela coisa meio devagar. Para ser atualizado qualquer tipo de lei, para ser atualizado qualquer coisa, a gente sabe que é uma luta, existe votação, existe um monte de coisa que não acontece rápido. E depende de quem vai ajudar e assim por diante. E a gente, de novo, falando do tanto de atualizações que tem, que tudo que está acontecendo. Na hora que essa lei, de fato, revigorar, como chama isso? Entrar em vigência. Entrar em vigência, ela já vai estar defasada, não vai? Sim, é por isso as atualizações. Vou dar um exemplo para você. Mas, de novo, a atualização do direito aqui, se a gente está falando de fiscalização, não vai acompanhar. A gente está falando de atualização de direito, falando de país, do Brasil mesmo. É muito mais lento ainda do que qualquer tipo de tecnologia. Você tem razão, Douglas, mas nós temos uma ferramenta, através da jurisprudência, dos julgados, que dão força de lei para determinadas situações. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que um determinado fato vem acontecendo com muita recorrência. Muito. Então, vamos supor que, 1.000 pessoas aconteceu o mesmo. Ah, mas não tem uma lei, porque o processo legislativo ele é moroso, ele é demorado. Mas não tem. Só que acontece que 1.000 pessoas já ingressou com o mesmo assunto. Esse é um assunto que ele vai para o plenário, né, do STF, do STJ. Isso pode virar uma súmula, isso pode virar uma jurisprudência, um julgado pacificado, que é uma jurisprudência pacificada. Às vezes, a legislação e essa jurisprudência são diferentes. Só que por ser atualizada essa jurisprudência, esse julgado, tá tudo bem. Porque a gente sabe justamente da morosidade disso. E por isso que eu digo, eu usei no dia da mentira, quais são as 5 mentiras, né, que a gente pode verificar. Que a legislação não vai pegar, que DPO pode ser qualquer pessoa, que LGPD é só para rede social. Isso é um processo muito, mas muito delicado. Vou trazer um outro exemplo para vocês.
Tem uma grande rede de franquia de chocolates. Não sei qual que é. De chocolates. Começa com... Fica quieto. Deus. Uma grande rede de franquia de chocolate que foi multada. Por quê? Não tinha, não sei se tem, não posso afirmar, o processo da LGPD. Eles utilizavam, porque difícil é o processo de cultura, como eu disse. Difícil as empresas que utilizam celulares corporativos para os seus colaboradores. Geralmente a gente acaba vendo que é o celular particular mesmo dessa pessoa que faz venda, que manda mala direta, que, enfim, né, a gente acaba vendo isso. E dentro desse local, essa funcionária mandava promoções para esses clientes, né? E por um descuido do marketing, por um descuido, porque eles achavam que aquele celular que era disparado era o celular da loja e não era dela. Essa empresa tomou uma multa grande por invasão da LGPD. Vou dar outro detalhe para vocês. A propriedade intelectual. Então, vamos supor que vocês se utilizem do AutoCAD, Autodesk. O pessoal da arquitetura, engenharia, vou trazer aqui um exemplo que mais perto. Se utiliza disso. E também vou dar um outro exemplo menor, ainda para vocês entenderem a gravidade do tema. Eu sei que é caro a licença disso. Muito caro. Não sei, posso afirmar qual o valor. Eu sei que é muito caro. E às vezes um profissional não tem valor para colocar em 30 máquinas isso. E usa pirata. Eu tive uma cliente que ela foi notificada pela Lei de Propriedade Industrial e pela LGPD. Porque como é que você coloca dados num programa, porque você coloca dados num programa e o programa é pirata, sendo que ele tem uma licença, uma propriedade industrial? O assunto é muito mais amplo do que a gente imagina. Entendi. Entende? Vou dar um outro exemplo que eu falei que é pequeno. Eu tive uma outra cliente também, que para complementação de renda, ela vendia forminhas de doce. Só que aí ela colocava da Disney, do Mickey, enfim. Mentira. Juro por Deus. E aí ela teve a brilhante ideia de colocar lá no Mercado Livre. E pelo transporte ali de dados da Lei de Propriedade Intelectual, ela foi multada em R$20 mil. Essa foi multada, essa efetivamente foi multada. Então, você entende a abrangência disso? Nós estamos falando algo que parece muito subjetivo, mas na hora que entra no mundo prático, é muito... Nesse caso só vem por conta de denúncia, não há uma fiscalização, né? Só que qual é o interesse dessas grandes empresas? Trabalhar com você na irregularidade ou trabalhar com você na regularidade? Se você tiver irregular, ela vai ser a primeira a te denunciar. Sim. Pra gente ir pro final aqui. Eu já não vou ser mais chato, que eu já entendi tudo. Você é especialista em LGPD? Porque... Eu tô saindo quase um especialista daqui. Não, porque hoje é assim também. Você faz um curso, faz um bate-papo, você sai especialista. Eu Nossa vou senhora. Eu vou colocar É igual os treinos, na minha bio do Instagram. É o treino dos coaching. Rapaz, você faz meio curso de 30 horas ali, online. Eu sou coach. Vem cá, vamos conversar. Exato. Da vida. Eu sou bom, não sei também. De fato, na prática, tem como você me falar o que eu posso e o que eu não posso? Tem. Você não pode mandar nada pro seu cliente se ele não tiver termo de consentimento. Você não pode pegar dados do seu cliente. Ah, Bruna, mas eu preciso fazer um orçamento. Manda um robozinho, um terminho de consentimento lá, te garante. Tá tudo certo. Você não pode, de jeito nenhum, essas fotinhas de Instagram, tirar foto de... Não. Publicizar a foto dos seus colaboradores, tô dizendo pro universo mais curto. Se não tiver direito de uso de imagem, e se não tiver nesse direito de uso de imagem cláusula que aborda guarda e tratamento de dados, você não pode. Então você precisa ter. Você não pode deixar de dar treinamento para os seus colaboradores. Porque você tem que ter... Porque como é que você vai trabalhar? Como é que é o teu nome? Eu posso fazer podcast? Você pode. Vamos assinar o termo. Você Pode. trouxe o termo, né? Pode. Tô brincando. Pode. Se falar que eu concordo. Ó, né? eu Já- tenho- Só ela fala assim, eu assino aqui. Estou assinando. Mas é muito sobre isso. Tem... Vou dizer que para Rio Preto, a Associação Comercial aqui de Rio Preto, eles já estão adequados. Para você ingressar lá, eu mostrei para uma cliente minha ontem mostrou que ela recebe um termo que ela se responsabiliza pela guarda dos dados que chegam até ela. Ou seja, ela está se responsabilizando que ela está adequada. E aí? Então é tudo isso. O universo é muito vasto, gente.
Bruna, é isso? Você tem mais alguma É dúvida? isso. Não. É isso mesmo, então. Pelo amor de Deus, chega. Vamos fechar as empresas agora, acabou. E aí, botamos a idade da pedra, porque não vou fazer nada, tô Só vai ter brincando. CPF, Não, só mas, vai ó, ter CNPJ. Como Não, eu eu disse, sei. como eu disse, até os documentos físicos. Você sabe que você é terrorista, né? Não, gente. Você sai de onde você vai causando Não, pânico, gente. assim, nas Não, não é coisas. assim, não. Até os dados físicos, eles são regidos pela legislação. Vou dar um exemplo pra gente finalizar, assim, chave de ouro. Vai. Sabe quando estava no momento pandêmico e que era necessário aqueles termos para o posto de combustível para você poder abastecer, para sair de casa naquele momento? O que se fez com aquele documento lá? Então teve que fazer um tratamento específico da LGPD, era dado, então ele foi incinerado. Então, até para os dados físicos, a gente observa que a guarda também. Então, estereótipo de digital e físico, então vamos derrubar por aí. Perfeito, Bruno. Muito, muito obrigado. Foi muito rico o teu conteúdo, de verdade. obrigada. Obrigado de coração. Obrigada a você. A gente vai te convidar pra live, um monte de coisa. Você É tá isso. ferrado, a gente vai te encher o saco. Vai ser um prazer. Muito obrigada Obrigado mesmo. de verdade. Espero que tenha contribuído pra galera aí. A gente saiu com todas as dúvidas sanadas, mas também com um monte de preocupação, que é o que de fato precisa estar atento, né? Aquele negócio, né? Sim. Eu tenho que estar consciente que eu não sei algo, então a gente tem que correr atrás disso. É isso, obrigado, porque vai ajudar o meu cliente, vai ajudar os meus franqueados a entenderem, ajudou muita gente. Obrigado mesmo, Bruno. Imagina, contem comigo sempre.